No Paresia dessa semana, gostaria de falar a respeito do Papa, dos jovens e de Satanás. Pois bem, aconteceu o Dia Mundial da Juventude em Paris. E, ao contrário de todos os grandes prognósticos da mídia mundial, estes savants, esses grandes sábios que cuidam dos jornais, da mídia, das televisões do mundo inteiro, foi um grande triunfo, sim, da Igreja Católica e da fé católica, para a desgraça e a confusão daqueles que estão prognosticando e esperando o dia do sepultamento da Igreja Católica. A Igreja Católica deu a grande manifestação e prova ao mundo de que ela é viva, é jovem e tem futuro. Foi isso o que aconteceu em Paris. Vamos aqui um pouco analisar toda esta questão do Dia Mundial da Juventude e o que de fato aconteceu neste grande encontro, nesse grande momento de graça para a Igreja do mundo inteiro. Veja só, em primeiro lugar, antes da visita do Papa, uma grande saraivada, uma tempestade de más notícias, não é? Assim como quando o Papa foi à Inglaterra em 2010, a visita do Papa foi precedida na Inglaterra por uma série de más notícias na mídia. Agora também, no Dia Mundial da Juventude, a mídia do mundo inteiro não sabia repetir outra coisa a não ser o fato de que a visita do Papa era muito inconveniente, era não somente desnecessária, mas era inoportuna. Inoportuna por quê? O que é que diziam os grandes jornais da Espanha? O que é que dizia a BBC de Londres? E o que é que a mídia do mundo inteiro tagarelava e repetia sem cessar? A Espanha é um país endividado, a Espanha é um país que está coberto de dívidas, é a crise econômica, como é que o Papa vem agora fazer com que os espanhóis gastem milhões de euros para uma visita de uma religião moribunda, como é a Igreja Católica? Pois bem, o primeiro argumento que não se sustenta. Não se sustenta por quê? Porque qualquer idiota que saiba somar 2 mais 2 e dar o resultado de 4, é capaz de perceber que alguns milhões de jovens que entram num país para viver ali durante alguns dias não vão dar despesa. Eles trazem dinheiro e isso é muito bom para o país. Não é? Quem dera o Brasil tivesse de repente 1 milhão de jovens vindo aqui para do mundo inteiro gastar dinheiro e assim encher os belos bolsos do cofre público. Vocês imaginem se 1 milhão de jovens entram na Espanha e cada um gasta, vamos colocar um mínimo de 10 euros em impostos. Gastaram muito mais. Mas só isso são 10 milhões de euros para os cofres públicos. O que é que estão reclamando? Compreendem a coisa? Qualquer um que saiba contar nos dedos compreendem que aquele evento, se ele fez alguma coisa para a economia espanhola, o que fez foi aquecê-la e trazer um turismo sem precedentes. Muito bem. Essa é a primeira coisa que os próprios fatos desmentem. E vocês sabem como é a coisa. O gato se esconde, mas deixa sempre o rabo de fora. Então, é aqui que a mentira ela cai por si mesma. Segunda coisa, segundo grande ato de manifestação de indignação, a cobertura que a mídia do mundo inteiro fez sobre 2.000 jovens, adultos, sei lá qual era a idade daquele povo, que protestavam contra o Papa por causa das suas atitudes homofóbicas. 2.000. Os mais otimistas, 3.000. Vai lá, concedamos. Eram 3.000 manifestantes. Só que acontece, meu irmão, que na vigília com o Papa e na missa do dia seguinte, nós tínhamos 2 milhões de jovens. Faça as contas, o que é que significa 2 milhões de jovens diante de 2.000 manifestantes contrários. E aí, se a questão aqui é proporção, você, que é uma pessoa honesta, o que é que você ouviu falar da visita do Papa?
Ou seja, você ouviu falar e alardear a respeito desses 2.000 manifestantes. Mas qual foi a verdadeira cobertura que a mídia secular deu à visita do Papa com os 2 milhões de jovens em Madrid? Compreende que existe aqui uma profunda desonestidade. E por que essa desonestidade? Por que a mídia é desonesta assim? A primeira coisa que nós temos que compreender, gente, é que a grande mídia, estou falando aqui sem medo de dizer a verdade, a grande mídia do mundo inteiro é dirigida por gente que odeia a Igreja Católica. Você pode resumir, né, a opinião a respeito da Igreja Católica na mídia mundial com o seguinte: a Igreja Católica não deveria existir, eles têm a Igreja Católica atravessada aqui no gogó. Toleram a Igreja Católica porque sabem que muitos leitores dos seus jornais são católicos. Toleram a Igreja Católica porque sabem que muitos dos seus telespectadores e ouvintes são católicos. E, portanto, eles batem na Igreja Católica tentando fazer com que a Igreja Católica, finalmente, moribunda como eles acham que ela está, morra e, assim, desista de querer manifestar ao mundo inteiro a sua fé. Mas por que as pessoas odeiam tanto a Igreja Católica? Por que a mídia do mundo, a mídia secular, odeia tanto a Igreja Católica? Vejam, é interessante que você notar uma coisa. Não é que eles odeiam qualquer tipo de católico. Não. Você tem que entender isso. Eles odeiam o católico fiel ao Papa. Eles odeiam o católico católico. Entende? O católico liberal, o católico da libertação, católico light, católico moderno, católico adaptado, católico mais ou menos, católico que não é fanático, católico mas nem tanto, isso daí eles aceitam. Por quê? Porque o católico mais nem tanto é um católico que convive com o mundo, é um católico que não rompeu e não quer romper com o mundo. É um católico que está aí meia sola, entende? Ele é católico, mas não é católico 100%. Pois bem, esse tipo de católico, a mídia não tem problema nenhum. Ou seja, quando um católico é a favor do aborto, quando um católico faz passeata gay, quando um católico manifesta que é contra a doutrina da igreja com relação aos anticoncepcionais, quando um católico manifesta que discorda do Papa Bento XVI, puxa vida, esse católico é aplaudido. Eu nunca vi um católico ser criticado por ser herege. Compreende isso? Quando um católico é herege, então o cara é aplaudido. O único tipo de católico que o mundo aceita é aquele que apostatou a fé. É aquele que não é fiel ao Papa. É aquele que não está unido a Roma. É aquele que não tem comunhão com o Papa Bento XVI. Esse é o tipo de católico que o mundo aceita e aplaude. Esta igreja, ou seja, esse tipo de católico, o católico que não é católico, entende? O católico que é lobo em pele de ovelha, o católico que não quer saber de fidelidade à tradição da igreja, esse tipo de católico é aplaudido, é incentivado. Só que acontece o seguinte, o Dia Mundial da Juventude não atrai esse tipo de católico. Entende? Católico meia sola não vai ao Dia Mundial da Juventude. Pelo menos se vai, vai muito pouco, porque não suporta o Papa. E se vai, volta de lá mudado. Volta de lá pensando que o Papa não é tão ruim assim como ele pensava e começa a mudar de vida. Porque os exemplos de conversão que nós temos no Dia Mundial da Juventude é uma coisa clamorosa. Veja, eu não estou falando aqui de teoria, estou falando aqui da prática. Eu estive, quando padre jovem, eu tive a graça de participar da organização interna do Vaticano de vários Dias Mundiais de Juventude. Eu estive com o Papa João Paulo II em Denver, nos Estados Unidos. Estive com ele em Manila, nas Filipinas. Estive com ele em Paris, em 1997. Tive a graça também de participar de um encontro europeu da juventude em Loreto. Nessas várias ocasiões em que eu estive participando da organização interna, muitas e muitas vezes eu pude ver que católicos liberais, católicos que não gostavam do Papa, que odiavam Roma, voltavam de lá transformados.
voltavam de lá boquiabertos e com uma vontade imensa de se entregar à verdadeira Igreja de Cristo. Esta é a realidade do Dia Mundial da Juventude. E é por isso que a grande mídia não pode aplaudi-los. Não pode aplaudir esses jovens, não pode aplaudir o Papa. E eles têm que fazer de tudo para esconder, para dissuadir os jovens. Então, a grande campanha que precedeu o Dia Mundial da Juventude, a campanha na imprensa, na mídia espanhola sobretudo, era para dissuadir, é para fazer com que os jovens espanhóis não fossem a Madrid, para fazer com que os jovens europeus não fossem a Madrid, para fazer com que eles tivessem vergonha de se associar com este bando de carolas preconceituosos e intolerantes que são os seguidores de Bento XVI. Essa raça de gente que não está nos tempos modernos. Então, você vai e cobre meia dúzia de gatos pingados que protestam porque querem ser gays e porque o Papa não está aplaudindo isso. Entende? Essa foi a cobertura. Mas, meu filho, você quer ser gay? Mas, como dizem os espanhóis, que vaya con Dios. Entende? Mas vá ser gay na casa do chapéu, onde você quiser. Mas não me venha aqui atrapalhar quem está querendo rezar. 2 milhões de jovens querendo rezar ao redor do Papa e o cara enchendo a paciência. Não é possível um negócio desses. Entende? E a mídia focada naquela meia dúzia de delinquentes que não tem outra coisa para fazer da vida a não ser atrapalhar e fazer arruaça. Gente, se o movimento gay tem direito de existir, se o movimento gay tem direito de manifestar a sua opinião, por que é que 2 milhões de jovens vão ser discriminados porque querem crer que Bento XVI é o sucessor de Pedro, o vigário de Cristo aqui na terra e um sacramento para nós? Sim, porque ele como bispo, todo bispo é sacramento. Ele é sinal visível de uma realidade invisível. Por que é que nós temos tanta coisa? Bom, existem várias explicações. A primeira explicação é que isso é realmente uma realidade orquestrada contra a Igreja Católica. Nós poderíamos resumir mais ou menos as tendências da moda do mundo moderno desde 300 anos para cá como sendo o resumo seguinte: a perseguição da Igreja Católica. Faz 300 anos que não se faz outra coisa. A Igreja Católica é uma realidade contra a qual vale qualquer argumento, qualquer coisa que você diga. Uma hora você bate na Igreja porque ela é contra os homossexuais, outra hora você bate na Igreja porque ela acolhe padres homossexuais. E aí você vai batendo na Igreja com qualquer pedaço de porrete que terminar na sua mão. Entende? Uma hora a Igreja é ruim porque tem homossexuais. Outra hora a Igreja é ruim porque é contra os homossexuais. Mas que diabos? O que é que está acontecendo aqui? É simplesmente uma coisa. Eles precisam desesperadamente acabar com a Igreja Católica. Eles precisam fazer com que ela morra. Só que acontece, meu irmão, que as cartas já estão marcadas. Nosso Senhor já disse: as portas do inferno não prevalecerão. Compreende isto? Você não acredita, né, no Evangelho, mas nós acreditamos. As portas do inferno não prevalecerão. Pode estribuchar, fazer protestos, rasgar as suas vestes, gritar deslocadamente, não adianta. A Igreja continuará dando o seu testemunho. Mas a razão profunda, não é? Se nós quiséssemos encontrar o quartel-general que orquestra, onde tudo isto é pensado, esse quartel-general não se encontra em Genebra, nem em Nova York, no prédio da ONU, nem em algum lugar do mundo onde se reúne o grupo Bilderberg. Na verdade, tudo isso está sendo orquestrado por um quartel-general que se encontra no inferno. É Satanás. É Satanás quem odeia a Igreja Católica e quer destruí-la. E por isso odeia também o Dia Mundial da Juventude. Vocês sabem que existe um famoso exorcista em Roma chamado Padre Gabriel Amorth. O
Padre Gabriel Amorti deu um testemunho depois da beatificação do Papa João Paulo II. Ele fez alguns exorcismos e então ele experimentou usar o nome do bem-aventurado Papa João Paulo II nos exorcismos. Vocês sabem que durante o exorcismo se invoca o nome de Jesus Cristo, da Virgem Santíssima, o nome de São José, que é o terror dos demônios, o nome de São Miguel Arcanjo, mas também outros santos, como o Santo Padre Pio de Pietrelcina e Companhia Limitada, santos que fazem com que o demônio se retire. Por quê? Porque o exorcismo consiste nisso, em fazer com que o demônio encare e enxergue uma ideia, uma realidade que ele abomina. Entende? É isso que faz o demônio ir embora. Quando você esfrega na cara dele algo que ele não suporta. Por exemplo, quando o exorcista diz ao demônio, vá para os pés da cruz de Cristo e o adore. Quando ele diz isto, essa é uma ideia, esse é um conceito que o demônio não suporta. E ele sofre tremendamente com essa ideia e por isso se retira. Então, ao colocar diante do diabo a pureza da Virgem Santíssima, ele se retira. A castidade e a fidelidade de São José, ele sai correndo. Pois bem, o Padre Gabriel Amorti experimentou invocar o nome do bem-aventurado Papa João Paulo II. Segundo o testemunho do Padre Gabriel Amorti, a reação dos demônios é terrível. Ou seja, eles realmente sofrem tremendamente diante do nome do bem-aventurado João Paulo II. E aí o Padre Gabriel Amorti, durante um exorcismo, quis perguntar ao demônio por que é que eles sofrem assim. Por que é que vocês reagem de forma tão terrível diante do nome do bem-aventurado João Paulo II? A resposta do demônio foi esta. É porque ele tirou de nós muitos jovens. É porque ele tirou de nós muitos jovens. Vejam, essa é a grande esperança de Satanás. Usar a juventude para fazer com que o mundo pereça. Pois bem, o Papa João Paulo II, quando em 1983 entregou aos jovens a cruz do Ano Santo, depois começou a marcar encontros mundiais com esta cruz do Ano Santo em vários lugares do mundo. Primeiro em Buenos Aires, mas depois, logo em seguida, veio Santiago de Compostela, também houve Czestochowa e Companhia Limitada, os vários dias mundiais da juventude. E os jovens sempre respondem de forma extraordinária. É aqui que nós vemos que esta grande iniciativa do Dia Mundial da Juventude é algo extraordinário. Por quê? Porque conduz os jovens a descobrir a verdadeira Igreja Católica. Eu conheço, por exemplo, meu testemunho pessoal, de quem participou de vários dias mundiais de juventude. Eu conheço, por exemplo, um jovem holandês, que era, como 99,9% da igreja holandesa, um jovem liberal, né, que pensava em sexo livre antes do casamento e tinha todo tipo de ideias não católicas. Ele participou do Dia Mundial da Juventude, se converteu e hoje é padre. Hoje é padre e padre muito fiel, fiel ao Papa, fiel à Igreja. Vejam, é um testemunho. Eu me lembro de um outro acontecimento, quando eu, uma vez, nessa organização do Dia Mundial da Juventude, se não me falha a memória, foi em Manila, nas Filipinas. Eu estava lá e conversando com um jovem da Hungria, um jovem húngaro, eu disse, meu filho, eu acho que você tem vocação sacerdotal. E ele dizia, não é verdade, não tenho, você tem vocação sacerdotal. E eu espero que a próxima vez que eu encontre você, você esteja no seminário. Anos depois, eu estive em Roma para a sagração episcopal de Monsenhor Renato Bocardo, que foi um dos responsáveis pelo Dia Mundial da Juventude durante o pontificado do Papa João Paulo II. E na sagração de Monsenhor Bocardo, lá estava eu paramentado na sacristia de São Pedro, quando de repente aparece um padre na minha frente. E ele disse, Padre Paulo? Eu disse, pois não. Você não se lembra de mim, mas eu sou um jovem
com o qual você falou em Manila. Espero que da próxima vez que nós nos encontremos, você esteja no seminário. Olhe para mim. E ele mostrou a casula. Agora eu sou padre. Vejam como o Dia Mundial da Juventude faz. Isso são pequenos relatos pessoais da minha vida. Isso aqui, imagine, agora multiplique isso por alguns milhões. Não é verdade? Então, agora, em Madrid, o que nós presenciamos, o que aqueles jovens viveram, foi algo de extraordinário. Vejam, Deus tem o seu método pedagógico. Eles se reuniram em Madrid e tiveram que enfrentar uma chuva tremenda e também o sol. A chuva e o sol como provação, como algo que ensina o jovem que ele tem que resistir, ele tem que enfrentar algum sofrimento pela fé. Quem estava lá testemunhou a fidelidade extraordinária desses jovens. Não havia espaço suficiente para conter todos os jovens que queriam ir à missa com o Papa. Pois bem, os jornais mais tímidos identificaram que ali havia pelo menos 1,5 milhão de jovens. Aqueles mais realistas, talvez, disseram que chegava-se a 2 milhões de jovens. Claro, o que importa aqui não é o número, mas importa sim nós compreendermos que não é a Europa onde jovem é coisa rara, porque infelizmente pelo controle de natalidade maluco que se segue naquele continente, que infelizmente aqui no Brasil também se anda seguindo, pelo controle de natalidade, jovem vai sendo cada vez mais raro. E, no entanto, 2 milhões de jovens ao redor do Papa, crendo, rezando, perseverando na oração, tendo fé e manifestando a sua fidelidade a Pedro. É tudo o contrário daquilo que Satanás queria, é tudo o contrário daquilo que a mídia moderna queria. Por quê? Porque a mídia quer convencer ao jovem católico que ele é uma ave rara, que ele é um sujeito sozinho. Se você é jovem e é católico, coitadinho, você está contra o mundo moderno, você está isolado, você está sozinho. Não é? Comece a recitar comigo, meu Deus, por que me abandonaste? O Dia Mundial da Juventude mostra ao jovem que ele não está sozinho. E não adianta a mídia ficar repetindo quanto quiser, porque a grande mídia não enxerga uma coisa. Satanás faz a panela, mas não faz a tampa. Graças a Deus, enquanto a mídia anticatólica dominou os grandes meios de comunicação do mundo inteiro, foi inventada a internet. A internet é um meio de comunicação barato, acessível e, vamos ser sinceros, os jovens vivem antenados na internet. E os jovens sabem perfeitamente o que é que está se passando, porque seguem a realidade através das informações que circulam entre eles na internet. Entre comunidades católicas que se encontram na internet e que debatem e que trocam ideias e que estudam e que crescem. Este site, o site padrepauloricardo.org, é uma pequena contribuição para esses jovens, para eles poderem reavivar a sua fé e para poderem crescer verdadeiramente na sua fidelidade ao Santo Padre. Eu queria que você entendesse qual é a identidade deste site. A identidade desse site é a fidelidade ao pensamento do Papa Bento XVI. Este site, o site padrepauloricardo.org, quer ser um serviço a você, jovem, a você, católico, para que você saiba o que o Papa está ensinando. Porque, infelizmente, existe uma espiral do silêncio. O que é a espiral do silêncio? Se padre fulano não fala, padre ciclano não fala, padre beltrano não fala, o bispo não fala, o cardeal não fala, ninguém fala, então não deve existir. Essa é a espiral do silêncio. É o argumento do silêncio. Já que ninguém fala, então não deve existir. Graças a Deus, existem vários padres e bispos no nosso país que estão dispostos a romper esse silêncio. O site padrepauloricardo.org é um deles.
Nós queremos romper essa espiral do silêncio e dar ao católico a notícia verdadeira do que está realmente acontecendo com a igreja. E que se você vai querer entender a Igreja Católica seguindo a grande mídia, meu irmãozinho, você está frito. Por quê? Porque você não vai entender nada. Se você quer entender um pouquinho do que se passa no mundo e quer seguir isso através da grande mídia, meu irmão, você está enxergando o mundo pelos óculos mais deturpados que o ser humano foi capaz de produzir na história. Chama-se a grande mídia liberal. Eles não querem informar, eles querem deformar. Querem deformar a sua cabeça, querem fazer você um não cristão. Portanto, o que eles irão fazer é elogiar tudo aquilo que é anomalia, tudo aquilo que é imoral, tudo aquilo que é contra Deus, que é contra a sua palavra, e irão criminalizar o cristianismo. O cristianismo verdadeiro, tradicional, unido ao Papa, unido à tradição de 2000 anos. Claro que eles aceitam um cristianismo barato, um cristianismo ralo, um cristianismo que se adaptou como um camaleão à mentalidade do mundo moderno. É um cristianismo que você nem nota que ele existe. Como o camaleão se adapta às folhas da árvore, assim o cristão liberal, modernoso, se adapta ao mundo moderno. Ele deixa de ser sal da terra, ele deixa de ser luz do mundo. É um sal insosso, é uma luz apagada. Por quê? Porque ele se adaptou ao mundo moderno. Entende o problema? O católico fiel ao Papa, fiel à tradição de 2000 anos, se opõe ao mundo, se opõe à mentalidade mundana. Aqueles jovens foram a Madrid para ouvir um Papa que os desafia. E os desafia a serem fiéis e serem missionários. O Papa Bento XVI dirigiu a palavra aos jovens na esplanada de Madrid, dizendo: sejam missionários. Voltem para casa. Vocês são 2 milhões de missionários. Voltem para casa e contem o que vocês viveram. Contem a outros jovens, entusiasmem a estes outros jovens com a vida cristã, que é possível ser cristão no mundo de hoje. O cristianismo, recordou o Papa mais uma vez, não é uma ideia, não é uma doutrina. O cristianismo é um acontecimento, é um encontro com Jesus Cristo. Vocês vieram aqui e se encontraram com Ele. Ensinem os outros a se encontrarem com Jesus. É esta a realidade que nós vivemos no nosso dia a dia. É uma batalha, meus irmãos, é uma batalha porque é evidente. Satanás não está nada contente com isso tudo. Só para dar para vocês uma ideia daquilo que nós estamos vivendo em termos de batalha, acesse no YouTube um vídeo, coloque lá a palavra mente revolucionária. E lá você vai encontrar um videozinho deste que vos fala, o Padre Paulo Ricardo. Muito bem. Esse vídeo eu gravei para a Web TV Canção Nova. Já faz algum tempo que eu gravei esse vídeo. Nesse vídeo eu não faço outra coisa a não ser repetir as ideias do Papa Bento XVI. Só que, não sei, no dia eu não quis citar as fontes, não quis falar do Papa Bento XVI, porque afinal das contas ele fica meio cansado de ficar repetindo as mesmas ideias, as mesmas coisas o tempo todo. Então, por um descuido meu, eu não citei a nota de rodapé. Oh, mas que furor, que coisa terrível, que reações contra aquele vídeo. Por quê? Porque eu estou descrevendo a mente revolucionária. Qual foi o grande crime que o Padre Paulo Ricardo cometeu naquele vídeo? O crime do Padre Paulo Ricardo, no vídeo Mente Revolucionária, foi dizer que o cristianismo não acredita numa utopia nesse mundo. Nunca acreditou? Nós nunca pregamos utopia nenhuma aqui. E é por isso que Karl Marx nos acusava de ópio do povo. Porque ele queria fazer uma utopia aqui. Porque ele queria fazer a sociedade justa, sem classes, perfeita, maravilhosa, aqui nesse mundo. Acontece que o Padre Paulo Ricardo, naquele vídeo, criminosamente disse: a utopia não é possível. O problema é o seguinte: eu só estou repetindo o pensamento do Papa Bento XVI. A nota de rodapé daquele vídeo lá é o seguinte, só para dar 3 exemplos. Numa entrevista que o cardeal Ratzinger deu no ano de 2001, a Le Figaro, ele disse: eu sempre fui contrário ao pensamento utópico.
Nós não podemos ficar esperando, né, aqui um mundo planejado, porque esse planejamento de um mundo utópico, maravilhoso, etc. e tal, é contra a liberdade do dia a dia. Nós não podemos esperar aqui um mundo perfeito. O que nós temos que esperar para esse mundo é que nós tenhamos força moral suficiente para combater o mal até o fim, até o nosso último dia. Mas vai ter sempre uma maldade que nós vamos ter que combater. Portanto, não vai ter utopia. Depois, o número 30 da encíclica Spe Salvi, o Papa diz com toda clareza: não se pode reduzir o reino de Deus, que é o reino dos céus, a um reino aqui da terra. Leia a encíclica Spe Salvi, aqui no número 30, e você vai ver isso claramente. Terceira nota de rodapé, no livro Jesus de Nazaré. No livro Jesus de Nazaré, o Papa Bento XVI diz com toda clareza: se Jesus não veio trazer a este mundo um mundo melhor, um mundo perfeito, uma utopia aqui nesse mundo, o que veio trazer Jesus? Essa é a razão de ser deste livro. O livro Jesus de Nazaré tem uma razão de ser: mostrar que Jesus não veio trazer um mundo melhor. O que veio trazer então Jesus? O Papa diz, a resposta é muito simples: ele veio trazer Deus. Bom, está aí colocada 3 notas de rodapé, são somente exemplos, existe uma chusma de outros exemplos, não é? De citações, porque realmente o Papa Bento XVI, não é, tem recordado claramente que a esperança cristã foi abastardada por esse pensamento utópico que pensa que vai fazer e produzir um reino aqui nessa terra. E isso não é a verdadeira esperança cristã, isso nunca foi a nossa religião. Qual é o furor? E o pessoal, os comentários que fazem ali no YouTube, misericórdia, é como se eu tivesse dito que Deus não existe. Dizer que a utopia não vai acontecer é um crime de lesa majestade. Por quê? Porque vai contra a teologiazinha socialista desse pessoal, que eles querem fazer o mundozinho maravilhoso deles aqui do socialismo. Eu vou fazer o quê se eles são idiotas, enganadores e enganados? Sim, enganadores e enganados. Por quê? Porque é evidente. Por causa do pecado original, não vai acontecer mundo perfeito aqui na Terra. Nós vamos ter que mudar todos os dias, fazer conversão todos os dias. Todos os dias nascem pessoas pecadoras, todos os dias nós vamos ter que lutar contra a maldade, porque não é uma questão de que o sistema capitalista é que criou a maldade em nós. O que criou a maldade em nós foi o pecado original. Você pode derrubar o sistema, a maldade vai continuar em nós. E, portanto, não vai ter paraíso. Não aqui, não agora, não do jeito que vocês querem. O que vocês precisam compreender é que quem está fazendo um ópio para o povo é o socialismo. É você que acusa a Igreja Católica de ópio do povo, acusa a religião de ópio do povo, mas quem está dando entorpecentes para o povo é você. Entorpecentes de 2 maneiras. Primeiro, com uma ideologia ridícula que promete um paraíso aqui na Terra quando qualquer um vê que não vai acontecer. Segundo, entorpecentes para o povo, por quê? Porque a elite socialista desse mundo o que mais faz é distribuir drogas, porque tem usado o narcotráfico para financiar as suas revoluções políticas no mundo inteiro. Haja vista as Farc e Companhia Limitada. Meus irmãos, é evidente, se você for católico de verdade, se você for católico verdadeiro, você vai ser antagonizado pelo mundo. Se você for fiel ao Papa, se você for fiel à doutrina da Igreja de 2000 anos, você vai ser antagonizado. Mas não se deixe enganar. Você não está sozinho. Nós temos uma multidão. Primeiro, uma multidão de qualidade lá no céu. Uma multidão de santos, uma multidão de anjos que estão conosco. Você não está sozinho. Segundo, uma outra multidão, essa já com a qualidade meio questionável, que somos nós. Estamos juntos. Estamos juntos e queremos renovar nossa fidelidade ao Santo Padre o Papa, nossa fidelidade à tradição da Igreja. Não se deixe levar pela grande mídia. Não pense que eles estão dizendo a verdade. Eles não dizem a verdade. Eles dizem o que querem que seja a verdade. O jornalismo da grande mídia já faz muito tempo
que deixou de ser jornalismo e começou a ser propaganda. Eles não falam o real, eles falam o que gostariam que fosse. É marketing, é propaganda. Minta, minta, minta. Um dia todos acharão que é verdade. É esse o lema deles, é isso que infelizmente eles estão fazendo. E esta visita do Papa a Madrid foi uma enésima prova desta realidade, do quanto a grande mídia está em descompasso com o mundo real. Ou seja, todos eles, esses grandes profetas, todos estes grandes oráculos diziam e previam: será um grande fracasso, o Papa não tem que vir à Espanha, o Papa só vai trazer prejuízo. Foi um grande sucesso. E o maior lucro da viagem do Papa Bento XVI à Espanha não foi o lucro material trazido para os cofres dos espanhóis. Foi o lucro espiritual trazido para as almas de tantos jovens. Jovens que experimentaram nas suas vidas e em suas almas que as portas do inferno não prevalecerão.